o que tem que falar. Acabei não, pessoal. Não, é o... Então, deixa aqui. A palavra de hoje, a ministração de hoje, o ensinamento, aqui viemos para aprender. Porque a palavra diz que nós temos que pregar o Evangelho, falar do Evangelho, para preparar o homem, para que o homem enriqueça. Foi o que o Ney estava falando, o Ney não, o Alexandre, para que o homem, preparar o homem, lá atrás era para vir a glória, mas a glória já está aqui. Então nós falamos da graça. Então hoje nós estamos aqui para aprender, para ouvir coisas que às vezes nós não ouvimos ainda. E eu creio que é isso que Deus colocou há muito tempo na minha mente, isso aí. Chegou a hora de falar, né? E ministrar a verdade. O título, pode colocar o título. A perfeita e agradável vontade de Deus. O que é a perfeita e agradável vontade de Deus? Irmãos, é que nós, a perfeita e agradável vontade de Deus, não vou perguntar a vocês, mas sim eu vou falar. A perfeita e agradável vontade de Deus é que cada um de nós adoramos Ele pelo Espírito, no Espírito. Essa é a perfeita e agradável vontade de Deus. Não é batendo a caçuleta para ele, batendo a cabeça e correndo para lá, para cá, nos montes. Não é. É no Espírito. E isso nós fazemos, irmãos. Então nós estamos aqui fazendo a perfeita e agradável vontade de Deus. É disso que eu vou falar hoje. Eu escrevi, irmão, porque as coisas em vida eu vou colocando em ordem. O homem, desde o começo das gerações humanas, lá atrás, ele vem procurando uma forma, um jeito de se aproximar de Deus. Estou errado? Não estou errado. Sempre foi assim. E o pior de tudo é que ele não consegue se expressar ou se relacionar com o Criador pela sua própria vontade. Ele não consegue. Se não tiver entre ele o quê? Uma criatura, um papa, um pastor, um ancião, um apóstolo, um pontífice, ou mesmo um guru. Sempre foi, está sendo e vai continuar sendo assim. De sorte, se tornando esse povo presa fácil a esses pseudos intercessor divino, classificado aqui na Bíblia pelos apóstolos, por todos os apóstolos, como lobos ferozes, bestas feras, homens dissolutos, roubadores de vida. Olha o título dos tais: insubordinados, fraudulentos, deuses, com letra pequena, deuses eclesiásticos e terreno. Não é assim? É desta forma. Aqui na Bíblia, hoje, lendo e examinando com a mente iluminada, com este presente maravilhoso que Deus nos deu, que é o entendimento. Esse foi um presente que Deus deu para nós, o entendimento. Está muito claro, aqui, está muito claro o que está escrito e determinado daqui. Escrito e determinado, como Deus sempre quis ser adorado, está aqui. Como Deus está escrito aqui, tudo está determinado, como Deus sempre quis ser adorado. Está aqui. Eu vou começar mostrando. Deuteronômio 11:13. Presta atenção. Esqueci meu lencinho.
meu lencinho. Pela glória de vocês, né? Meu lencinho tudo sujo, né? Ainda bem que isso aqui é higiênico. Deuteronômio 11, 13. Lá em Deuteronômio 11, 13, Deus disse a eles como ele gostaria de ser adorado. Disse a ele e todo o povo. E a palavra de Deus, ela vai de geração em geração, ela nunca mudou. Ele falou lá atrás para um povo, continua sendo para nós também, uma outra dispensação. E serás que, se diligentemente obedeceres o meu mandamento, isso é Deus falando, serás que, se diligentemente obedeceres o meu mandamentos, que hoje vos ordeno, aquele povo lá, né? De amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma. Vou explicar. Deus queria ser adorado pelo coração. Esse coração, irmão, não é o que pulsa sangue, não. O coração que você vê nessa Bíblia, toda vez que fala de coração, é aqui, ó, é mente, entendimento. Eu vou provar para vocês. Certo? Coração você pode ver aí nas músicas, nos livros, escrevem coisas de romance. Esse é o coração de carne. Mas na Bíblia é escrito por simbologia. Coração aqui é entendimento. Toda vez que vem coração, traz aqui para a mente. Eu vou provar para você que é coração e mente. E ele continua dizendo, e de toda a vossa alma. O que é alma? Alma é vida. Como que Deus quer ser adorado? Pelo entendimento, desde lá de trás, pelo entendimento e pela vida. Não é pelo joelho, não é indo, não é fazendo, não é corpo. Deus não falou, eu quero que vocês me adorem pelo corpo, pulando, dançando, subindo e descendo. Não, ele já disse lá atrás. Essa é a perfeita vontade dele. Vocês me adoram pelo coração, pelo entendimento e pela vida, pela alma, pela vida. Vou explicar coração, por que não é, coração aí não é o que pulsa sangue, é o entendimento. Coloca aí, Atos 8, 22. Vocês vão entender que coração é entendimento, é a mente. Atos 8, 22. Arrepende-te, pois. Eu peguei esse versículo no dia que o Alexandre estava pregando aqui. Daquele cara que queria comprar o espírito de Pedro no dinheiro. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te sejas perdoado o pensamento do teu coração. Está vendo que pensamento aí não é o que pulsa sangue? É entendimento, é mente? Daí a resposta. Tá? Obrigado, meu irmão. Antes das cruzes, na lei, era necessário, antes da cruz, lá atrás, na lei, era necessário observar, guardar, obedecer os preceitos, os estatutos, os decretos e os mandamentos. Era obrigado. Além de adorar a Deus, era obrigado a obedecer o que eu acabei de falar. Os preceitos, era necessário observar, guardar e obedecer os preceitos, os estatutos, os decretos e os mandamentos, mas adorar o Pai ainda sempre foi e será no Espírito, que é na mente e com vida, não é nada físico. Porque Deus, irmãos, é Espírito. O que é Espírito? Tem mão? Tem pé? Tem corpo? Tem cheiro? Tem cor? Isso é Deus. Deus é Espírito. Como é que adora uma coisa que não tem cor, que você não vê? Como é que adora? Se não for aqui, ó, com esse coração que é a mente, e com sua vida, com o Espírito. Deuteronômio 11, 1. Deus deixou isso aqui para eles lá.
Deuteronômio 1. Amará, pois, o Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, que é preceito, juízo é decreto, e os seus mandamentos. Isso eles tinham que fazer, é o que Deus deixou para eles fazer, além de que eles tinham que obedecer isso aí, observar isso aí toda a vida, eles, aquele povo. Mas quando faziam tudo, isso aí, só que quando iam adorar o Pai, eles faziam tudo, só observavam isso aí, mas quando eles iam adorar o Pai, tinha que ser aqui, ó, o entendimento, e com sua vida, não era nada com o seu corpo. O Pai é Espírito, teria que ser pelo Espírito. Irmãos, mas o povo, eles lá atrás, preferiam o quê? Vamos ver o que eles preferiam. Estava determinado por Deus que tinha que se observar isso aí e adorar com a mente. Mas o que eles preferiam? Coloca Marcos 7, do 1 a 8. Jesus veio cobrando isso aí deles. Nós vamos ver o que eles preferiam. Marcos 7, do 1 a 8. E ajuntaram-se a ele os fariseus, a Jesus. Jesus estava num lugar e veio o pessoal, os fariseus lá de Jesus, se juntou a ele. E juntou-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. 2. E vendo que alguns dos seus discípulos, esses fariseus, viam que os discípulos de Jesus comiam pão com as mãos puras, sem lavar. Isto é o lavar. E eles repreenderam. Esses fariseus repreenderam a Jesus. 3. Por quê? Porque, está explicando aqui, porque os fariseus e todos os judeus conservavam a tradição dos antigos. Você está vendo? Que já partiu para a tradição. Aqui já não vivem mais os preceitos, já partiu para a tradição. Porque os judeus conservavam a tradição dos antigos. Não come sem lavar as mãos. Lavar as mãos muitas vezes. 4. E quando lavar a mão, e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não come, sem se lavar não come. E muitas outras coisas que receberam para observar, como lavar os copos, lavar os jarros e os vasos de metais e as camas. 8. É 8? É o 5? Certo? Tá certo. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos? Perguntaram para Jesus: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Mas Deus, irmãos, o que Deus deu lá atrás? Foi tradição? Deus deu preceitos, mandamentos e decreto. E Deus pediu para adorar com a mente. Não deu. Está vendo aonde já entra o homem? Mas come com as mãos por lavar. Continua. Nós vamos até o 8. E ele respondeu. Quem respondeu? Jesus respondeu. Disse-lhe bem, profetizou Isaías acerca de vós, escribas. Imagina como Jesus falou: seus escribas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles honram com os costumes, mas já não honra mais o Pai com a mente e com a vida. 7. Em vão, porém, me honram ensinando doutrina que são mandamentos de homem. Está vendo? Já fugiram das coisas de Deus. 8. Porque
deixando o mandamento de Deus, o que Deus tinha decretado e falado, como lavar, deixando a tradição, os mandamentos de Deus, retém a tradição dos homens, como lavar dos jarros, o lavar dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a esta. Você está entendendo aí, irmãos? Que lá atrás, Deus deixou uma coisa e o povo já estava seguindo esses hipócritas, já estava nas tradições, já não honrava mais Deus como era para ser, como era para ser. Hoje é a mesma coisa. Eles, quando a gente fala as verdades, eles matam nós, mas eles não obedecem. Como que pode prosperar umas pessoas dessas? Como que pode ser viver e fazer a perfeita e agradável vontade de Deus? Porque não observam Deus. Eles vivem hoje da mesma forma, a tradição. Então nós vimos aí que o povo, ali Jesus já estava questionando, porque eles já estavam cobrando. Ali eles já viviam tradição, costume, religião, rudimento do mundo e doutrina de ancião. Já não obedeciam mais. E hoje, no ministério do Espírito, trago para hoje uma outra dispensação, que é a do Espírito. Não é mais lei, não é mais obras. Sabemos que hoje pelo Espírito é pela fé, é crer. O que o mundo prefere? O que eles preferem? Tradição, costume, religião, rudimento do mundo, tradição dos pastores. Não é assim? Aqui escrito. Então, graças ao Pai por ter dado para nós esses olhos iluminados, que a gente vai vendo que essas coisas são antigas. Jesus, quando assumiu o seu ministério, um ministério curto, sabendo que foi 3 anos, mas muito tenso, muito punk, muito difícil. Quase todos os dias ele se dispunha com alguns religiosos, os tais escribas, os fariseus daquela época. Ele ainda criança, Jesus ainda criança, já convivia e presenciava todas essas coisas, as atrocidades cometidas por eles, os mestres da sinagoga, os tais anciãos. Nós sabemos, irmãos, que está na Bíblia, né? O Ney falou domingo passado, que teve um censo em Israel, e todo Israel veio, todo o povo de Israel veio para Jerusalém para o censo. Era contagem, o censo, né? E quando voltaram, depois de 2 dias, Maria percebeu que Jesus não estava com ele era criança. Aonde que estava Jesus quando criança? Discutindo com os mestres. O que ele disse? Eu estava cuidando das coisas do meu pai. Com certeza Jesus criança já estava ali, reprovando eles dentro da sinagoga, debatendo com eles. Pode ter certeza. Eu creio nisso aqui que eu estou te falando. Jesus era irreversível, intolerante. Jesus era. Quando se tratava em questão a obedecer os estatutos e os mandamentos que seu pai havia determinado antes, tornando um inimigo potencial ao mestre. Ele se tornou um inimigo, porque ele era intolerante com essas coisas. Ele cobrava viamente. Por quê? Por que ele cobrava viamente? Porque já estava caindo em desuso, já tinha até caído, como hoje já caiu. E ao esquecimento, as obrigações das observâncias dos preceitos e os mandamentos de Deus. Já estavam. Então, por isso que, devido ao quê? Devido à introdução da tradição do mundo. A tradição dos homens já estava no mundo. Lá em Marcos 8:38, coloca Marcos 38.
Olha como ele tratava esse povo. Marcos 8:38. Jesus tratava aquela geração como geração adúltera e pecadora, e que eles se envergonhavam dele e das suas palavras e dos seus comportamentos dele. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Jesus não tratava eles como geração adúltera, né? E pecadora. Irmão, hoje eles se envergonham. Se envergonham ou se envergonham do que nós falamos? Eles se envergonham, nós falamos, eles se envergonham do que nós falamos. E é verdade. Não muda nada. O ser humano não é assim. Ao passar do tempo e geração, as coisas estavam tão prostituídas. Prostituída aqui, irmão, prostituída é espiritual. Não é prostituição, sexo, não. Era uma prostituição espiritual. Ao passar do tempo e geração, as coisas estavam tão prostituídas e corrompidas, tão homogeneada, misturada, confusa, que aquele povo, escolhido por Deus para dar testemunho e ser referência dele, se tornou vergonha e abominação diante dos seus olhos. Estou falando besteira? Foi assim. Se curvaram a outros deuses e seguiram a costume e tradições de povos estranhos, despertando ali a ira de Deus. E veio o juízo. Eles tinham perdido totalmente a origem e a identidade dos seus pais paternos. Já tinham perdido. Era um povo. Jesus veio ensinando de novo. Eles tinham perdido a identidade e a origem dos seus pais paternos. Viviam totalmente desconectados da realidade de Deus, Pai. Tudo para eles já era físico, não era mais espiritual, era físico, visível e palpável. Hoje é a mesma forma. Já era dessa forma. Embriagado em tradições, doutrinas e rudimentos mundanos. Jesus falou lá em Marcos 7: me adora com a boca, mas estou longe, mas estão longe da minha casa. Fazem barulho igual tiro, igual sino. É o que fazem aí, irmãos. Só barulho, mas estão longe de Deus. É triste, é triste. Vamos para um púlpito maior, né? Para um púlpito maior. Irmãos, num diálogo, Jesus num diálogo com a mulher samaritana, João 4, versículo 20 ao 24. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus deixou muito claro o que ele veio fazer, o que ele estava fazendo e o que viria. Do 20 ao 24. Nossos pais, ela disse, adoram neste monte. O que é isso? Tradição. Lugar físico. Né? E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se adora. Disse Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Até o 24. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Até o 24. Mas a hora vem. Já era. Ele estava ali, já era o reino. Mas a hora vem. E é agora. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mente e verdade, que era ele, que é o Evangelho de Cristo, em verdade.
espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais e assim o adoram. Irmão, depois que Deus tinha escrito tudo isso aqui para aqueles homens lá atrás, tudo estava aqui, irmão. Só que Deus tinha que procurar ainda os verdadeiros adoradores. Olha como estava longe e perdido. É triste. Hoje é diferente. Também lá em Mateus 24, 1 e 2, Deus também, Jesus também falou aos seus discípulos e deixou muito claro. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo, o físico, o papado. 2. Jesus por eles disse: não vede tudo isto? De verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Irmãos, Jesus, aquele Jesus, ele veio, aquele Jesus, ele já estava acabando com tudo isso aí. Ele veio para acabar com religião, lugar físico. E ele foi apontando já na frente isso aí. Graças ao Pai, muitos que creram nele entenderam, né? E ele veio apontando aqui, ó, João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ele deixou claro: meu Pai nunca foi visto por ninguém. Falou para eles: meu Pai nunca foi visto. Meu Pai é Espírito. Meu Pai é Espírito. Diz para a mulher que está cantando: meu Pai é Espírito. João 5,37. Ele já vinha mostrando quando ele estava pregando aquele povo. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem fiz o seu princípio. Irmãos, tem caras que teve encontro com Deus, viu Deus falar, isso é uma mentira. Deus nunca, ninguém viu Deus, nunca viu Deus e nunca ninguém ouviu Deus. Deus, quando falava pelos profetas, o Deus era com os anjos. Eram os anjos que falavam, que era por Espírito. Então ele disse: meu Pai é Espírito. Nunca ninguém viu, nunca ninguém ouviu a sua forma. Olha que coisa linda ele falava. Jesus prometeu: eu vou para o Pai, mas mandarei o Consolador. Irmão, ele falou aí para ele. E ele cumpriu. Coloca aí para mim João 14, versículo 15. Nós vamos ter um vídeo. Se me amas, guarda os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele já está mostrando que é não vos deixarei órfão. Ele falando, né? Pensa aquele povo, como que eles ficavam? Porque eles estavam, eu penso assim, irmãos, aqueles que andavam, aqueles dois que andavam com ele, aqueles que já tinham crido nele, ele dizia que ele ia desaparecer, que ele ia se entregar, que ele tinha que morrer. Pensa a tristeza daquele povo, mas ele se confortava aqui, ó. Mas não vou deixar de órfão.
voltarei para vós. O 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vos viverei. O 20. Glória a Deus. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Irmão, ele está falando da vinda do Pentecostes, do Espírito Santo, que hoje habita em nós. E ele cumpriu. Ele fez uma promessa e ele cumpriu. Com a vida do Espírito Santo em Pentecostes, nós todos tornamos casa, templo, morada de Deus. Coloca para mim 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6. Ou não sabeis, Paulo escrevendo, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O 20. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aí, irmãos, ele prometeu, aqui está. Nossa, uma casa, o templo de Deus. Fomos comprados por bom preço. E ele diz aqui para nós glorificar o Pai no vosso corpo. O corpo aqui é entendimento. Não é físico, não. É entendimento. E no vosso espírito. É o que nós fazemos hoje. Eu não vi ninguém. Daqui eu não ouvi ninguém falando que vai para Aparecida do Norte de agosto. Ninguém. Glória a Deus por isso, irmãos. Porque nós sabemos hoje como se faz a perfeita e agradável vontade de Deus. Hebreus 3, versículos 5 e 6. Hebreus 3, versículos 5 e 6. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, não como filho, para testemunho das coisas que se havia de se anunciar. Moisés, o 6. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa. Que casa é essa, irmão? A qual somos nós. Aplauda, Pai. Você é a casa, morada de Deus. Olha, irmãos, que maravilha é isso aí. João 4, 24. Esteja mais aqui. Jesus falou para aquela mulher: Deus é espírito. E pode que eu adore em espírito e verdade. Deus é espírito, irmãos. Espírito é aquilo que eu falei: não tem cheiro, não tem cor, não tem corpo, não ocupa espaço físico. Jesus diz também lá em Mateus: se vier e falar, eis que eu estou aqui, eis que eu estou ali, eis que eu fui, não vá. Não vá. Porque eu sou Deus, claro, não, né? Eu vou ser Deus, eu vou estar em vocês no Espírito. Não vá. Olha que maravilha, Deus. 1 Coríntios 6,17. Isso é prova, irmãos, do que nós já sabemos. Mas sempre a gente tem que dar. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Irmãos, não, aqui não tem três Espíritos, Pai, Filho, Espírito Santo, acabou isso aí. O que se ajunta com Deus, o que se ajunta com o Senhor é um só. Nós que estamos, é um só Espírito. É Deus em nós em Deus, tudo junto e misturado, um só Espírito. Nós pensamos, eu já falei várias vezes, nós pensamos como Deus pensa, com a mente.
nós agimos como Deus age, e nós andamos como Deus queira que anda, porque nós não somos capazes de nada, nós não somos. É Deus que nos impulsiona, é Deus que nos mostra, nos fala através de nós. Então eu sou um sangue. Não, você não é nada. Nós somos um Deusinho aqui da terra, Deus pequeno. Nós somos um só Espírito. Então tudo que nós achamos que nós fazemos pela nossa vontade, não é vontade do Pai. Porque nós entendemos e conhecemos e adoramos o Pai em Espírito e verdade. E agradamos a Ele, porque Ele aí reconhece que nós somos iguais a Ele. Nós estamos todos juntos. Deu para entender? O quanto nós somos valiosos para o Pai. Por isso que nós levantamos, agradecemos, e dormimos, agradecemos. Eu não temo nada, irmão, não temos, porque eu sei de quem eu tenho crido, quem eu sou, da onde vim, o que estou fazendo e para onde eu vou. Eu não tenho mais dúvida. Eu não creio mais em Deus, eu tenho certeza. Vocês entenderam o que é isso? Eu não tenho fé em Deus, eu tenho a fé dele em mim. Então eu não creio mais em Deus, eu tenho certeza. É muito além. E não sou diferente de vocês. Vocês também são assim. É assim que eu me vejo hoje. Eu dou glória ao Pai por esse presente maravilhoso que Ele me deu, que foi esse entendimento. João 10, 30. Esse versículo que eu preguei no meio aqui. Olha como o Espírito vai mostrando. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Aquele cara lá já era Deus. Olha que coisa linda. Ele falava que ele era Deus, né? O pessoal, vocês não creem em mim. Ele falava. Mas os que eram dele criam. Porque disse que quando ele pregava, muitos criam nele. Aqueles já eram deles. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o pastor. O Senhor é o babachuro, não. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor é Espírito, e aonde Ele está? Ele está no nosso coração, na nossa mente, dentro de nós. Aí há liberdade. Que liberdade é essa? Uma mente que entende, tem liberdade de entendimento. Não é liberdade para ir ali, beber, fazer as coisas erradas, não. Essa liberdade é de entendimento, entender as coisas do reino do Pai, as verdades. O Senhor é Espírito, e aonde Ele está? Aonde está o Espírito do Senhor? Aí há a liberdade. Nós temos liberdade porque nós entendemos as coisas espirituais. Olha que libertação maravilhosa. Romanos 1:9. Paulo diz: eu sirvo a Deus no meu espírito. Ele falou, mas agora nós também servimos. Por quê? Porque Deus, a quem sirvo no meu espírito, no Evangelho de seu Filho, e é testemunho de como incessantemente faço menção de vós. Paulo disse: eu sirvo Deus no meu espírito. E nós também servimos Deus hoje, irmãos. É no espírito. Não é mais no fazer, no ir, né? É no entendimento. Não é servir Deus mais na igreja, no monte, lá no Brás, lá em Jerusalém, na sinagoga, né? Servimos a Deus com o entendimento, porque a nossa mente foi lavada pela palavra do Evangelho, não pelas Escrituras. As Escrituras não revelam nada.
Hebreus 10, 19. 19, 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, nós temos hoje. Nós entramos no santuário, né? Pelo sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, até o 22, até isso, até o 22. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22. Cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e com o corpo lavado com água limpa. Irmãos, Paulo disse aqui, eu hoje ando num vivo e novo caminho. É o que nós andamos hoje. Cheguemos-nos com verdadeiro coração. Esse verdadeiro coração, nós cheguemos com verdadeiro coração, com verdadeiro entendimento, coração que é mente, em inteira certeza de fé, tendo os corações, a mente, não é coração, a mente purificada de uma má consciência, porque lá fora antes nós tínhamos má consciência, mas a nossa mente era carregada de sofisma, de fortaleza, era ou não era? Mas o Evangelho de Cristo veio em nós e ativou a fé veio para fora e lavou e regenerou a nossa mente, então essa má consciência foi tudo embora. Hoje nós não temos mais má consciência, nós temos uma consciência lavada e regenerada, e vivemos e adoramos Cristo pela mente, tendo a consciência limpa e um corpo lavado, com a água. Hoje nós temos um corpo lavado com água limpa. Eles pensam que tem que lavar com aquela água, não é mais com aquela água. A água aqui, a água limpa é a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Essa é o novo e vivo caminho que nós vivemos hoje. Efésios. Eu terminar, irmãos. Efésios 4, 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de vossos corações. Nós éramos assim também. O 20 até o 24. Mas vós não aprendeste assim de Cristo, a Cristo. 21. Se é que tendes ouvido, irmãos, que ouvimos? Nós ouvimos o Evangelho de Cristo, por isso nós estamos aqui. Se é que tendes ouvido, nós ouvimos, por isso nós estamos aqui. Glória a Deus por nós termos ouvido a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, não as Escrituras. Se é que tendes ouvido, e nele foste ensinados, fomos ensinados, como estou ensinando agora, irmãos. Continuo ensinando, porque nós continuamos aprendendo. Como esta, a verdade em Jesus. 22. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis. Quantas coisas antigas que nós vivíamos, nós largamos lá, despojamos. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Era a concupiscência do engano. 23. Até 24.
vos renoveis no espírito da vossa mente. Renovamos ou renovamos? Glória a O Deus. espírito da nossa mente. 24. E vos revistais do novo homem. Não, nós estamos revestindo de uma nova criatura. Glória a Deus. Que, segundo Deus, é criado em verdade e justiça e santidade. Aqui estamos que é criado, glória a Deus. Sem Deus. Nós se revestimos, nós estamos dizendo que nós se revestimos desse novo homem, criado em Deus. Você vê que o homem não consegue nada. Fomos criados em Deus. Em verdade. Irmão, nós não falamos mais mentira. Nós falamos verdade. Ainda que doa, mas nós só conseguimos falar a verdade, porque só jorra uma verdade da nossa boca. Justiça. Nós já fomos justificados. Nós temos certeza disso. E somos santos. Amém, meus irmãos? Romanos 12, 2. E não sede conformado com este mundo. Irmão, não se conforme com este mundo. Eles lá atrás podem se conformar, mas nós não se conformamos com este mundo. Mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, cada dia mais, sabe? Transformado pela essa renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui estamos, irmãos, porque foram transformados. Irmão, pode ter certeza que nós, irmãos, não conformamos. Nós não conformamos com isso. Não conformamos. Né? E pode ter certeza que nós, irmãos, fazemos a perfeita, agradável vontade de Deus. Nós somos próximos. Eles têm a mania de dizer que aonde a gente coloca a mão, né, lá atrás, parece que nós somos assim, irmãos. O que nós fazemos com amor, com carinho. As coisas prosperam, as coisas das nossas mãos se transformam. A nossa vida, tanto espiritual, e também a nossa vida, porque nós somos fiel a Deus e fazemos a perfeita vontade de Deus. Tudo na nossa vida rompe. Porque nós enxergamos não com esses olhos, nós enxergamos com os olhos espirituais. Eu termino aqui, ó, em Deuteronômio 11, 14 e 15. Eu já falei com você. 11, 14 e 15. Jesus continua, Deus continua falando com aquele povo. Então darei, se me obedeceres, se seguir os meus mandamentos, se me adorares com a mente e com a vida, então darei chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, a chuva forte ou a fininha, a seródia, para que colhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. 15. E darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartarás de casa. Quem obedece a Deus faz a perfeita e agradável vontade de Deus, pode ter certeza, irmãos, que terá tudo isso na nossa vida, na nossa casa. E isso, irmãos, é para nós agora. Eu termino aqui. A graça e a paz, meu irmão. Glória a Deus.